Você já sentiu o seu corpo arrepiar só de ouvir o som do atabaque? Já percebeu também que ele muda a vibração da gira? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Vem saber com a gente. Um filho de Beba que tem fé. Nós temos fé, Um filho de Beba que tem luz. nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá, Olá, sou a Mãe Priscila das Águas, estou aqui no canal Pai Léo das Pedreiras com o quadro Início Mediúnico. Mas antes de falar sobre o assunto de hoje, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Compartilha para várias pessoas, para o seu terreiro, para os seus amigos, para que a gente consiga chegar na nossa meta de 500 mil inscritos. E para a gente chegar, nós precisamos da ajuda de vocês, dando o seu like, compartilhando e comentando aqui também colocando o que você achou do vídeo, dando sugestões para os próximos vídeos, que isso ajuda também demais o nosso canal e a gente também a produzir os conteúdos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o papel do atabaque numa gira e principalmente no desenvolvimento mediúnico. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente precisa entender o que é o atabaque na Umbanda. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui frequentam terreiros, ou se não, né, se vão conhecer, a Umbanda, ela tem sim o seu atabaque, né, é um instrumento totalmente espiritual, ritualístico e super importante para o acontecimento da nossa gira. O que que seria um atabaque, tá? Ele não é apenas um instrumento musical, né, ele é sagrado, então a gente precisa entender que o atabaque, ele é uma ferramenta de conexão entre o plano físico e espiritual. Por isso, que grande parte dos terreiros, né, quando tem o seu ogã ali principal, o seu ogã-chefe, não é qualquer pessoa que toca no atabaque, porque ele é entregue a um orixá, ele é entregue a uma entidade, existem entidades que cuidam ali do atabaque, né, daquele espaço, então não é qualquer um que pode ir lá bater, não é qualquer um que pode subir ali no cantinho do atabaque, porque é sim um local sagrado e ele não é só um instrumento, ele tem sim essa conexão entre o plano físico. Então, tudo que se toca ali, essa conexão se liga lá para o plano espiritual e começa a vibrar dentro do terreiro. O que que seria o atabaque, né, dentro do terreiro? Ele é utilizado para chamar os orixás, os guias, né, as entidades espirituais. E cada toque do atabaque, ele vai carregar uma vibração específica que ativa campos espirituais diferentes, né? E principalmente ele deve ser tocado com respeito, com muita firmeza e fundamento. Então, cada toque, né? Aí eu não vou me aprofundar nisso, porque também nem eu entendo, só sei tocar o Ijexá lá, que eu fiz um pouquinho de aula. é, mas cada toque de orixá e tudo mais, ele vai ter uma vibração, né? Ele vai ligar ali um campo espiritual do médium e da casa, né? Ele vai equilibrar, ele vai trazer equilíbrio, firmeza ali para os trabalhos e para a gira. Então ele tem essa conexão, como eu falei, direto com o espiritual, tá bom? Outra coisa, como que o atabaque age na gira, né? Ele atua diretamente no nosso campo vibracional da gira, ele abre, ele vai sustentar e vai conduzir os trabalhos espirituais. Por isso que um ogã, né? Hoje em dia a gente vê muito atabaqueiro, não ogã realmente, né? Porque um ogã mesmo, que é feito ogã, que nasce como ogã, ele não incorpora, ele não entra para gira, né? Ele fica realmente só ali. A mediunidade dele é como Ogã, ele fica ali recebendo as intuições, os pontos que ele vai cantar e tudo mais. Tudo bem, existem casas que têm, né, pessoas que tocam lá e que são médios girantes e tudo mais, mas a gente precisa entender que um Ogã mesmo ali, que nasce como Ogã, que tem, né, essa missão de Ogã, que é super importante, super valiosa dentro de uma casa, ele não vai incorporar, tá? Ele vai ficar ali apenas nessa conexão com o sagrado através dos seus cantos, dos pontos cantados e dos toques, né, que são colocados e carregados de uma grande vibração, tá bom? Então, cada toque, como eu falei, ele vai ter uma vibração, ele vai abrir um tipo de portal, né? Então, ele vai
atuar diretamente no nosso campo vibracional. Por isso que a gente se arrepia, que a gente chora, porque vai abrindo, vai equilibrando os nossos chakras, vai equilibrando várias energias dentro do terreiro que vai trazendo essas sensações. Por isso que tudo na Umbanda, ele é ritualístico, né? O que que o atabaque faz? Ele vai abrir o campo energético do terreiro. Então, os primeiros toques, se vocês perceberem dentro de uma gira, até mesmo de uma gira de desenvolvimento, eles vão limpar e organizar o nosso campo vibracional, que é a defumação, né, abertura de gira e tudo mais. E o que que seria isso? Ele está preparando o espaço para o trabalho. Está ali, preparando com a defumação, né, com os pontos de abertura. E o que que isso significa? Ele vai funcionar como um portal, tá? Com vibrações sutis são ativadas ali, permitindo a aproximação dos guias. O Pai Léo, ele sempre gosta de falar sobre isso. Às vezes, né, tem gírias que a gente canta mais ponto, outras menos e tudo mais. Por quê? Ele está fazendo esse trabalho de limpeza e de ativando e permitindo a aproximação das entidades e principalmente, né, dos médios ali, né, em concentração, em uma vibração é, correta ali para o início dos trabalhos, tá bom? Outra coisa também, o atabaque ele vai alinhar e fortalecer a corrente mediúnica. Os médios eles vão se conectando profundamente quando estão sintonizados com os toques. Então os toques vão acontecendo, nós vamos sentindo, nós vamos nos alinhando. É uma grande âncora para os médios, principalmente os médios de incorporação dentro do desenvolvimento mediúnico, para ir criando essa afinidade, essa energia, né? As saudações. Saravá os caboclos, ok, caboclo, salve os pretos velhos, atorei as almas. Isso ativa no nosso cérebro, na nossa mente, que vai iniciar ali o momento dos toques para os pretos velhos, para os caboclos, e a gente vai sendo mais fácil da gente se conectar com aquela linha. O ritmo do atabaque ele vai favorecer o nosso transe, a nossa conexão com a espiritualidade, né? Ele vai estabilizar a incorporação e sustenta a vibração das entidades, tá bom? Outra coisa que é importante do atabaque para dentro do desenvolvimento mediúnico de uma gira é que ele dá uma identidade vibracional a cada linha espiritual. Então, cada avalanche vai ter seus toques, né? O toque de Yansan ele é muito mais rápido. Você não imagina um toque de Yansan tocando Ijexá. Isso aqui geralmente é o quê? Preto Velho, Iemanjá, né? Oxum, são toques que vão trazer mais leveza. Agora, em Yansan é rápido, é intenso, é elétrico, né? Vai ser um barra-vento e tudo mais. Não sei fazer o barra-vento, né? Mas vai ser um barra-vento que vai envolver com aquela energia ali do orixá, tá bom? O toque dos pretos velhos, ele é mais lento, mais suave e tudo mais. O toque de Exu é mais marcante, mais firme, mais vibrante. E isso vai ajudando os médios a entrar em sintonia, né? E o importante é que ele vai proteger todo o ambiente, vai afastar as energias negativas e fortalecer o nosso campo energético, tanto dos médios como da casa. E aí, você deve estar falando, mas vai precisar estar dando uma aula de atabaque, está falando sobre atabaque? Não, que eu também não vou dar aula de atabaque, porque não sou ogã. Gostaria de aprender outros toques, eu sei o de Exá, né? Mas tenho muito orgulho do Ogã da nossa casa, um beijo montanha, e acho um dos trabalhos mais bonitos dentro da Umbanda, uma grande mediunidade. Mas o que o atabaque pode ajudar no desenvolvimento mediúnico? Se você está no desenvolvimento mediúnico, preste atenção como o atabaque toca, sente o atabaque. Você vai sentir arrepios, calafrios, vontade de se mover, entrar em transe realmente com aquele toque, e isso mostra que você está entrando na frequência energética daqueles pontos, daquelas entidades, tá? Alguns médios, eles descobrem sua sensibilidade justamente por meio do som, né? O atabaque, ele ajuda muito esse transe, né, mediúnico aí com a espiritualidade. Então, através daquele toque, por isso que eu falo, gente, quando você está no desenvolvimento mediúnico, salve os pretos velhos, aí o médium vai lá, no primeiro sininho já incorpora. Isso não existe, gente. Nós precisamos sentir, nós precisamos ouvir o ponto, se conectar com aquela energia e trazendo aquela energia para dentro de nós. Então, se você é um médium de desenvolvimento mediúnico,
Ouça os pontos, ouça o toque, deixa o toque entrar na sua alma, deixa o toque entrar na sua essência e vai trazendo essa força espiritual para dentro de você, e aí sim você consegue a conexão de uma forma mais leve, de uma forma mais simples, e você sente. Como eu sempre falo, um médio de Umbanda precisa sentir. Se você não sente, você não vivencia a verdadeira Umbanda, tá bom? Certa vez eu ouvi uma frase que eu vou até ler aqui para vocês. O atabaque fala com o corpo, com a alma e com o espírito. Ele é oração em forma de som. Quando você ouvir, sinta com o coração, porque o guia já está chegando. E é isso, né? O atabaque ele leva a gente para energias que nós nem imaginamos, né? O toque, né? Na gira, quando você está dentro da assistência, ou até mesmo como médio, você vai ouvindo aqueles pontos, você vai se conectando, você vai ouvindo a sua alma, se conectando com a sua ancestralidade, se conectando com as suas entidades, com tudo aquilo que a Umbanda nos ensina e nos entrega, né? Então, o atabaque, ele tem sim esse papel, e para o desenvolvimento mediúnico, ele é super importante, porque ele ajuda o médium a criar essa âncora dos toques, a criar essa afinidade energética. Então, muitas vezes, às vezes o médium está disperso, é no atabaque que ele vai se ligar, é naquele ponto que ele vai se ligar para se conectar melhor com a sua espiritualidade. Então, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento mediúnico para que os médios tenham, sim, essa ligação. Ah, mas mãe Priscila, meu terreiro não tem ogã, não tem isso. Pelo menos tente alguém que vá lá tocar, tente aprender, às vezes, você não é ogã, mas tente aprender alguns pontos ali, porque é fundamental. Eu entendo que alguns terreiros não trabalham com atabaque e tudo mais, mas a energia do atabaque, a força espiritual que o atabaque tem é muito importante para a corrente. É muito importante para o desenvolvimento mediúnico e para tudo que acontece ali numa gira de Umbanda, né? Então, às vezes não tem um ogã ali, que a gente sabe que é difícil arrumar ogã, né? Ter pessoas com responsabilidade. Hoje as pessoas só querem incorporar, não querem ser ogã. É muito triste isso, assim como o Cambone. A gente vai fazer um vídeo sobre os Cambones, a importância dos Cambones, que as pessoas elas só querem realmente incorporar. E a mediunidade de um Ogã, a mediunidade de um responsável pelo toque, pelos cantos ali, pela curimba do terreiro, é muito importante, né? É uma grande mediunidade. Muitas pessoas às vezes ficam sem desenvolvimento mediúnico ali para aprender. Nós temos na nossa casa um médium em desenvolvimento dentro para ser um Ogã, né, está estudando para isso. Então é muito importante a gente ter esse olhar, a gente ter esse carinho e esse cuidado com os médios que são Ogãs, que os médios que vêm sim com essa missão, que é uma missão tão importante, porque quando as entidades estão ali incorporadas, quando um dirigente está incorporado, o maior responsável pela gira é o Ogã. Porque o Ogã ele vai sentir o que está acontecendo, se tiver que descarregar, ele vai descarregar, se tiver que limpar, ele vai limpar, se tiver que equilibrar, ele vai equilibrar. Então, o Ogã ele é um papel fundamental dentro de uma corrente e é uma das mediunidades mais bonitas. Você não incorpora, mas você sente, você fala com o sagrado, você fala com aquelas entidades que comandam aquela casa, com as suas entidades, que você também tem entidades. Então, é muito importante. Então, se você já ouviu, já ama o som do atabaque, como eu, comenta aqui qual toque você mais gosta, qual a importância do atabaque dentro da sua vida mediúnica, coloca aqui nos comentários e também não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar e de curtir, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima sexta-feira com o quadro Início Mediúnico. Saravá! Filho de Beba que tem fé. Nós temos fé, Um filho de Beba que tem luz. nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai